Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de verbos. Na verdade, como a gente introduz e explora o uso de verbos na sala de aula, utilizando aí a temática da Páscoa. Embora seja uma ideia de Páscoa, gente, porque eu vou usar coelhos, na verdade pode ser utilizado fora da Páscoa também. Porque é a única coisa que a gente acaba associando coelho com Páscoa, né? Mas o tipo de material pode ser utilizado em outras situações também durante o ano, tá? Tipo de ideia aí, na verdade. Eu chamei Aprendendo Verbos de um jeito diferente, porque a gente vai ter alguns itens da neuroeducação para poder potencializar o estudo. Você pode aproveitar e se inscrever no canal enquanto eu arrumo os slides, curtir aí o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca o material, com pessoas que possam se beneficiar dessa informação, né? Lembrando que aqui a gente dá informações e no clube de membros do YouTube a gente dá formações, que são coisas que são diferentes, tá? Bom, vamos lá. Sobre esse vídeo aqui que você está assistindo, a gente vai conhecer um pouquinho os coelhos verbais. Como eu falei, a gente vai utilizar da figura do coelho, por isso que eu chamei de edição de Páscoa, mas não tem necessidade de ser assim, para poder ensinar o verbo. Cada coelho vai ter a sua função nessa aprendizagem e como isso vai facilitar a sua aula sobre o tema. Bom, sobre os coelhos verbais, vamos conhecer um pouquinho deles. Numa vila muito distante daqui, em um tempo remoto, muito remoto, alguns habitantes que ali vivem têm alguns poderes especiais. E os habitantes são esses coelhos aqui, olha. Esses coelhos moram nessa vila e eles se chamam coelhos verbais. Mas cada um deles é igual a gente, porque a gente tem umas habilidades específicas, né? Tem aquele que é melhor em contar história, tem aquele que é melhor em ensinar matemática, tem aquele que gosta muito de trabalhar com jogos, que ele se dá bem. Os coelhos também são assim. E eles usam demais a habilidade deles, mas tanto que vira quase que um poder especial. Esses coelhos, eles têm essas habilidades próprias. Então a gente vai entender um pouquinho melhor a habilidade desse coelhinho aí de fundo azul, né? Qual que seria a função dele lá na vila? Ele é um coelho muito esperto, porque ele sabe uma coisa importante. Ele sabe que o verbo, de acordo com o dicionário, é uma palavra que indica um acontecimento no tempo e pode ser ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, ele é muito esperto porque ele já sabe isso daí de cor, gente. Você já memorizou isso daí? E a partir disso, ele tem duas funções, né? Então, ele usa esse conhecimento que ele domina muito bem para duas coisas diferentes. Olha uma coisa que ele faz muito, muito mesmo lá na vila. Quando ele pega uma palavra, vamos pegar a palavra borboleta, ele transforma em verbo. Para ele transformar em verbo, ele vai saber se ele consegue fazer aquela ação. Que você lembra lá que ele contou que o verbo é uma palavra que chama uma ação? Lembra lá na plaquinha? Lá vou pôr de novo. Palavra que indica um acontecimento no tempo pode ser ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, o que que ele faz? Para saber se é um verbo, ele coloca ali numa conjugação, ou seja, ele como se ele tivesse a ação daquele verbo. Então vão lá e perguntam para ele: Oi, coelho, a gente tem aqui a palavra borboleta. Será que borboleta é um verbo? O que que ele vai fazer? Ele vai testar muito esse verbo. Então ele coloca a palavra muito depois. Ele vai falar: borboletei muito. Ele vai pensar: será que a gente fala borboletei? Será que isso existe? E daí ele faz um teste. Borboletei muito, daí ele tenta aplicar assim, onde que ele vai falar isso daí. Se não existir, ele chega à conclusão que isso daí não existe,
Portanto, borboleta não é um verbo. Então, ele faz esse teste aí com as palavras. Daí vem outro coelhinho e fala para ele: a palavra conversar é um verbo? Daí ele vai e faz o teste do muito. Conversei muito. Daí ele pensa: nossa, será que a gente fala isso? Ontem eu conversei muito. Bom, eu falo isso, então existe essa palavra conversei. Quer dizer que conversei é um verbo. E isso, gente, é só o começo da função desse coelho que se chama coelho testador. Porque toda palavra que chega na vila, quem testa é esse coelhinho aí de fundo azul, que eu coloquei para vocês. Eu coloquei o fundo azul, né, para identificar. Para ele poder pensar se aquilo passou no teste de qualidade de verbo ou se não passou. Então, ele faz esse teste do muito. Mas isso daí é só o começo, como eu falei. Ele também vai testar se o verbo vai ser ação, estado ou fenômeno da natureza. E ele tem um jeito especial de fazer isso daí. Antes de continuar falando sobre a função do coelho, porque ele tem outras funções, eu falei para vocês que tem uma segunda função, na verdade. A gente vai nomear esse coelhinho. Vocês lembram o nome dele e qual que ele é? Será que era esse aqui que a gente estava falando? Ou era esse aqui? Ou então esse aqui? Ou esse outro aqui? Depois que a gente já sabe o que o coelho faz e qual é o coelho, dá para a gente colocar o nome nele. Ele se chama coelho testador, né? Então, esse aí é o coelho testador. Ainda vai faltar o nome dos outros coelhinhos. Falta o nome do coelhinho de fundo vermelho, o de verde, que são os trigêmeos, e o amarelinho. Mas o coelho testador é só o primeiro passo da aprendizagem, porque, como eu falei, cada um tem a sua função, e esse daqui tem uma segunda função. A gente começa com a definição do verbo, porque é isso que o coelho testador vai nos ensinar. Tem até o nome dele lá na página. Daí ele vai ensinar a criança a fazer o teste do muito. Então tem lá a palavra minhoca, como vocês estão vendo aí no slide. Teste do muito. Minhoquei muito. Gente, minhoquei não existe. Se não existe essa palavra minhoquei, ela é verbo? Não. E assim por diante. Daí ele vai trazer como que ele descobre se é ação, se esse verbo é uma ação, um fenômeno da natureza, né? Ação, fenômeno da natureza, ou um estado. Ele vai explicar como que você faz para descobrir isso. E daí ele vai trazer para a criança a questão de substantivo e verbo, né? Para ela poder começar a diferenciar isso, ou fortalecer. E termina a história do coelhinho testador com uma página que vai testar os conhecimentos da criança. Olha que bacana. Então, a gente tem toda uma história. Esse daí, na verdade, é um material do site da loja, naturalmente, porque a gente não usa materiais de outras pessoas, mesmo porque a gente respeita os direitos autorais. Além do fato de já estar pronto, que vai facilitar a sua aula, a gente tem toda essa trajetória aí dos coelhinhos. E o material, ele vai começar mostrando, igual eu fiz com vocês. Esse material aí, ele mostra as quatro categorias de coelhinho, que são as quatro funções que eles têm, né, em relação aos verbos, aí, o que eles fazem. E daí vai apresentando cada coelhinho para as crianças. Eu vou apresentar um segundo coelhinho para vocês. A gente já conhece o coelhinho testador. E esses daqui que estão na capa, ó, vocês já devem ter percebido, né? Esses daqui são os coelhinhos conjugadores. Então, eles são os trigêmeos que ajudam a criança a entender a questão do ar, do er e do ir, né? Então, as três conjugações aí, né? Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Além do fato desse material já estar pronto, ele vai criar um vínculo afetivo emocional, porque vocês devem ter percebido que enquanto eu contei a história, você foi se envolvendo com os coelhos, por isso que eu falei que ele não é exclusivo de Páscoa. Então você consegue entender, porque são coelhos com características diferentes e funções diferentes, o que que eles estão fazendo na aprendizagem. Então esse vínculo aí
faz com que você aprenda com maior facilidade. Ele cria um gatilho mais emocional, né? Ele vai possibilitar associações. Então, quando eu mostrar de novo, aqui eu coloquei a associação da cor, né? Mas a gente também tem coelhos de formatos diferentes. Ali a gente tem um com a cestinha, um que tá só ele, tem o do ovinho, e tem os trigêmeos que vivem assim, do jeito que vocês estão vendo, né? Essas associações vão fazer com que as crianças elas comecem a associar, esse exercício é para conjugação, então era aquela lá dos coelhos conjugadores. Essa atividade é para eu descobrir se é ação, estado ou fenômeno da natureza. Então era do coelho testador. Então elas começam a fazer essas associações que vai ajudar na resolução da atividade e em transformar essa memória em longo prazo, né? E fortalecer aí a sinapse. Vai delimitar funções, porque a gente tem como ponto de partida o verbo. Mas o verbo, gente, ele tem um monte de características. Ele vai ter negócio de função, ele vai ter negócio de nomenclatura, conjugação. Então, uma série de itens aí vão ser trabalhados com esses verbos. Lembrando que eu só fiz esse material porque eu tenho formação em letras, tá? Só para constar aí, para quem não me conhece, eu tenho uma formação de licenciatura plena em letras. Então, isso me torna apta a trabalhar com questões mais aprofundadas de verbos, mas de uma forma simplificada, é que vocês estão vendo que esse material está de acordo com a BNCC do quinto ano. Mas, muito sinceramente falando, ele está tão fácil de aplicar que eu usaria até em um quarto ano. Na verdade, eu sempre adiantei conteúdos, né? Porque a BNCC, ela traz os conteúdos essenciais e básicos. Não quer dizer que a sua sala não pode estar adiantada daquilo. É muito pelo contrário. Se tiver adiantado, é melhor. Se você achou um material bacana, interessante, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo no resumo, para que você possa ver os detalhes aí de preço. Lá tem as amostras, né? No site tem as amostras embaixo da capinha do material, tem algumas miniaturas. Quando você clica, ela aumenta. E daí, quando ela aumenta, eu vou mostrar para vocês que o vídeo está curtinho, acho que dá. Quem ficou interessado pode se beneficiar dessa informação. Vou colocar aqui. Na verdade, eu vou colocar até como que eu pesquiso, porque autonomia é tudo nessa vida, né? Ó, eu vou colocar coelhos verbais lá na busca da loja. Lembrando, gente, que eu tenho a loja há mais de 10 anos. Daí, antes disso, eu já trabalhava com elaboração de material didático. Então, assim, por isso que a gente tem uma rota aí profissional, tá? Aqui na loja, mais de 2.000 materiais. E aqui são as miniaturas que eu falei para vocês. Olha, quando eu clico, ele carrega a miniatura aqui para eu poder analisar se está de acordo com a minha turma e com o que eu preciso. E quando eu clico novamente em cima, ele aumenta ainda mais para eu poder enxergar melhor. Então, não tem essa de, não tem amostra, né? Não, não existe. E aqui já tem também o gabarito, ó, tem todas as informações. É bacana se você puder acessar para poder dar uma olhadinha, certo? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E até nosso próximo encontro. Não se esqueça de se inscrever no canal, que sempre tem novidades bacanas para vocês.